Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense. A gripe já foi suína, a vaca já foi louca, o Covid é 19. O que é que nos espera agora? É preciso fé, determinação e muita vontade de prosseguir, seguindo em frente, dando a volta por cima. Hoje nós vamos conhecer uma dessas histórias que vale a pena a gente conhecer e seguir e ter como exemplo. A história de Shirley Barbosa. Mas antes de falar dos seus negócios, Shirley, como é que tudo começou? Você nasceu, aonde e como foi? Eu tenho 30 anos, né? Nasci aqui em Natal. Tive problemas de saúde, né? Quando nasci, fiquei internada, diziam que eu não ia sobreviver, me chamavam de anjinho e tudo. Então, minha mãe, né, foi embora para Mossoró. Bebezinha mesmo, ela me deixou com a minha bisavó, ficou eu e minha irmã. Então veio uma tia distante minha, ela sempre vinha para Natal, lá de Mossoró, e ela me levou para criar, lá em Mossoró. Eu passei por essa fase complicada até os meus 8 a 9 anos. Então chegou um certo momento que eu não estava mais aguentando, né? Eu era uma criança muito infeliz. Eu amava muito, eu aguentava muito lá porque eu amava a minha família, eu fui criada ali. Então minha avó biológica veio, quer dizer, foi para Mossoró. Foi para Mossoró. Tanto vai e vem que às vezes eu confundo. Então minha avó biológica foi para Mossoró, foi me buscar, né, e me trouxe para Natal. Vim morar em Natal, a nossa família era humilde, pastor da igreja, a gente entrou para a igreja, eu e minha irmã, né? Então o pastor da igreja doava roupas para a gente, material escolar, né? A gente chegava a passar realmente fome, necessidade, né? E eu vivia, além desse sofrimento, eu vivia com a saudade da minha família de lá. Então era muito complicado, porque Você morou muito tempo com ela, né? E eu não tinha só a família, eu tinha amigos. Eu tinha amigos de escola, eu tinha amigos da minha infância que... A raiz toda lá, né? Toda, então era complicado, muito complicado para mim. Eu vivia... Foi horrível. Fiquei lá na minha avó, né? Então, acho que com 10 anos, mataram meu pai biológico, né? Em Natal. Quando ele estava se aproximando de mim, então mataram ele, né, de facada. Então, quando eu soube, fiquei muito mal mesmo, né? Me sentia também culpada porque ele ia atrás de mim e por ele ser usuário de drogas, a minha avó não deixava muito eu me aproximar dele porque ela tinha medo, né? Então, eu me escondia, ele jogava moeda no portão para me ver e era o momento que ele podia me ver. Tanto é que quando eu fui para o velório dele, um primo meu olhou para mim e falou que eu não amava ele. Então, eu carreguei essa culpa até há pouco tempo atrás, quando eu caí na depressão, né? Caí mesmo na depressão. Foi muita culpa que eu carreguei na minha vida todinha. Uma carga, na verdade, que você foi acumulando ao longo do tempo de uma história, você foi juntando isso e foi ficando com uma cruz, que você se sentia carregando uma cruz, um peso. Aí quando Na verdade, você foi vítima também. Você não foi culpada, você foi muito vítima. ruim. Então, quando mataram meu pai, a minha mãe biológica, ela veio, né? E ela me levou para Mossoró. Foi o momento que a minha mãe biológica apareceu. Então, ela me levou eu e minha irmã para morar em Mossoró com ela. Então, o painho, né, meu pai adotivo, ele soube que eu estava nessa casa. Aí ele pediu para eu passar um final de semana lá. Então, assim, tudo que eu queria, né? Eu amava minha família. Minha família era minha tia, meus irmãos, minha prima, todo mundo. Sim, porque é a família que lhe criou, na verdade, né? E a oportunidade que eu tinha de ficar perto das minhas amigas de novo, né? Amigas de infância. Poder falar com as pessoas. Tudo. Aí pai me levou, né? Pediu para eu ir, eu fui. Aí fiquei lá até meus 14 anos, 14 para 15 anos. Foi quando eu decidi que eu não ia mais aguentar. Não aguento mais. Assim, era muito forte. Era muita coisa que eu tinha que ouvir e uma pessoa viver daquele jeito não era bom. Então eu falei com a minha amiga, a mãe dela disse que eu fosse para lá, né?
Então, minha mãe foi me buscar, minha mãe biológica, fiquei na minha mãe, só que por eu não ter sido criada com a minha mãe, a gente não vivia bem também, né? E tinha todos os motivos para a gente brigar com frequência. Aí eu fui ficando, só sei que eu cansei de ficar nesse vai e vem. Eu sempre me comparava a uma bola de futebol. Então, eu decidi vir para Natal, né? Lá eu trabalhei, né? Lá em Mossoró, trabalhei com tudo. Desde criança eu gostava de dar aula de reforços, minha tia tinha floricultura, eu vendia flores lá para ela, quando tinha negócio de finados, ia vender lá na porta do cemitério. Trabalhei em loja de roupa, eu sempre gostei de Ganhar seu dinheiro. De ganhar o meu dinheiro, eu nunca gostei de pedir. Aí vim para Natal, foi difícil também, né? Difícil vir para cá, meter a cara e recomeçar aqui. Aí eu vendia Natal Cap, pagava meu aluguel. Aí meu vizinho me chamou para trabalhar na loja de estofados que ele tinha. Aí eu trabalhava lá, ele me pagava por semana um valor e no final de semana eu vendia Natal Cap. Aí nesse negócio eu fui indo. Aí depois, em seguida, eu conheci, eu tenho um filho, né? Conheci o pai do meu filho, foi onde eu me envolvi com ele. Não foi um relacionamento sério, relacionamento de adolescente, né? E nesse negócio eu engravidei, né? Então, quando eu engravidei, ele também não quis prosseguir relacionamento comigo, né? Aí também foi complicado para mim. Quando eu engravidei, eu já estava trabalhando numa loja de empréstimo, eles me demitiram grávida, aí ele também não quis saber de mim e para mim foi afundando e eu não estava percebendo. Era muita coisa para uma cabeça só. Certo. Aí quando passei a gravidez, né, desse jeito, né, fazia de tudo para não chorar, porque sempre me falavam que o bebê sente, o bebê sentia. Então, eu fazia de tudo para ele não ter nenhuma sequela do que eu estava passando. Aí, quando ele nasceu, eu tive um parto um pouco complicado, né? Foi quando eu percebi, eu já estava com depressão. Certo. Eu só ficava em cima de uma cama, chorando, eu só chorava. Era uma tristeza tão profunda que eu chegava a gemer. Era da alma, eu sentia que era da alma, era muito forte, então eu tinha muita ansiedade. Os pensamentos não paravam na minha cabeça. Para dormir era complicado, para acordar era complicado. Eu queria dar atenção ao meu filho, mas eu não conseguia. Ele tinha meses? Tinha meses, foi logo quando ele nasceu. Então, eu queria dar atenção a ele e eu não conseguia. Na verdade, isso era uma depressão pós-parto, que é uma coisa que não é tão difícil de acontecer. Muitas mulheres, eu conheço muitas mulheres que tiveram depressão pós-parto. Mas, Shirley, vamos dar um tempo aí? A gente vai para um rápido intervalo. E a gente volta já com essa incrível história de Shirley, que foi ao fundo do poço, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, está aqui hoje dividindo conosco uma história de superação. Não sai daí que a gente volta já. Ei, psiu! Restaurante Pedacinho do Seridó. Qualidade, variedade e atendimento diferenciado. Um cardápio completo e o compromisso em servir o melhor da nossa culinária regional do Seridó. Venha se deliciar com a melhor carne de sol seridoense e com uma galinha caipira na panela de barro. Serviço à la carte e buffet. E agora a novidade, suco e sobremesa grátis. Pedacinho do Seridó, Avenida Praia de Genipabu, 2085, Ponta Negra. Peça já o seu delivery, 84999952171. Estamos de volta com Mando Bem e desta vez com Shirley novamente, contando pra gente uma história diferente, uma história de superação, de muitas dificuldades e mostrar que ela continua firme e forte. Shirley, então após essa depressão pós-parto que muitas mulheres têm, né? E você não percebia ou percebia já essa evolução toda que estava acontecendo com você? Eu percebia, né? Mas eu não conseguia resolver nada, eu me perdi, né? Eu precisava de apoio, né? E eu não tinha apoio, assim, da minha família eu não tinha. E tenho vizinhos que me ajudaram muito, eu sou muito grata, porque Deus ele sempre coloca as pessoas certas no nosso caminho. E Ele colocou pessoas que me ajudaram bastante, que me estenderam a mão, que me apoiaram. Eu cheguei a ser internada, né? Minha mãe me internou.
Sua mãe biológica? Minha mãe biológica me internou porque eu estava num nível bem assim elevado, né? Eu só chorava e eu já estava pensando em tirar a minha vida. Aí minha mãe me internou numa clínica psiquiátrica. Só que quando ela me internou, eu não havia percebido que eu estava sendo internada, que eu estava sendo levada para uma clínica para ser internada, né? Eles me deram lá uma injeção e nessa injeção eu tentei não dormir o máximo, eu fiquei tentando me aguentar, mas dormi. Dormi, eu acordei, eu acho que foi no outro dia, quando eu acordei, que eu olhei assim ao meu redor, eu achava que eu tinha morrido e que eu estava num inferno. Juro a você que foi só o que eu pensei na hora. Quantos dias internada? Graças ao meu Senhor Jesus Cristo, eu passei só 10, né? Mas 10 dias de terror. 10 dias de terror, não é fácil a vida de quem está internado. Então, triste, eu sentia a falta do meu filho, ele era bebê e ele precisava de mim. Eu não sabia muito bem como ele estava, né? E com quem ele estava? E com quem ele estava. Ele ficou com a minha mãe, mas aí vizinhos diziam que ela saía, deixava com um, deixava com o outro. Então, meu filho era bebê, né? Então, toda mãe se preocupa com o filho. Claro. E da maneira que eu estava, que eu não conseguia saber de nada, nem resolver nada, me deixava mais aperreada Você ainda. fica incomunicável lá. Fica incomunicável. Você dividia o quarto, o pavilhão com outras pessoas? É pavilhão, apartamento, alojamento, né? É alojamento, assim. O meu quarto eu dividia com 2 meninas que também estavam com depressão. Só que na clínica eram pessoas com depressão, dependentes químicos, né? E o pessoal com problema alcoólico também. Então, é bem complicado, pessoas com problemas psicológicos, né? Então, tem pessoas... Tá, e depois desses 10 dias na clínica, que você já falou que não foram fáceis, foi... Não. Aí você saiu... Saí. Aí fui para casa e vi o meu filho, tudo que eu queria, né? Mas aí eu tinha que tomar os remédios, dormir, eram remédios fortíssimos, tanto é que eu tentava levantar e caía, de tão forte que eram os remédios. Aí nesse negócio eu vi que o meu filho, ele estava precisando de uma atenção que eu não estava conseguindo dar, porque eu não estava tendo atenção para mim, eu não tinha apoio e eu não conseguia dar a atenção que ele precisava, ele era um bebê. Então, o pai dele queria ele, né? Queria muito ele, os avós, para a graça de Senhor Jesus Cristo, uma família que trata muito bem meu filho. Então, eu cheguei lá e falei, eu lembro que no dia tinha um rapaz da Anatel ajeitando um poste. Eu cheguei na minha avó e eu vi meu filho deitado no chão, assim, num colchão, assim, cheio de ácaro, só as esponjinhas. Então, quando eu vi aquilo ali, doeu no meu coração. Aí eu falei, não, meu filho não. Eu tenho pecado, meu filho não tem. Ele nasceu agora. Então, eu passo por isso sozinha, não vou deixar ele passar. Tinha um rapaz da Anatel ajeitando um poste lá. Aí eu falei para ele, moço, você vai para o Nova Natal? Aí ele falou, vou. Eu disse, me dá uma carona? Eu com meu filho no braço. Aí entrei com a bolsinha dele, né, bem caladinho, eu fiz isso. Aí eu chorando no carro, e ele perguntava, por que você está chorando? Eu disse, porque eu vou com ele e vou voltar sem ele. Jussier foi uma das dores maiores que eu tive na minha vida. Porque eu passei por tudo pelo meu filho. Eu aguentei tudo pelo meu filho. Mas eu acredito também que foi a maior prova de amor que eu fiz pelo meu filho. Você deixou na Nova Natal com quem? Com o pai, o avô e a avó. Deixei lá, voltei sem ele. Mas quando eu cheguei lá, que eu vi como o meu filho foi recebido, aliviou o meu coração, sabe? Todo mundo chegava e queria pegar e queria abraçar e aquilo ali me aliviou. Disse, meu filho vai ficar bem e eu vou conseguir me tratar. Mãe é isso, mãe é suportar a perda momentânea para poder superar e voltar, né? Aí o que eu fiz? Eu não queria ficar no fundo do poço. Eu queria melhorar pelo meu filho. Então a história que eu tenho aqui do Gari, foi nessa época? Foi nessa época. Que eu passei Como um tempo foi? assim, eu passei um tempo procurando apoio, né? Em uma casa, em outra casa, deixei uma bolsa minha, uma mala, atrás da porta da minha vizinha para ficar. Eu ia trabalhar, procurei um emprego, né? Mas a do Gari foi um período que eu fui para casa de uma avó minha e eu ouvi, né? O pessoal falar, esconda as facas, que ela é doida. Eu acordei ouvindo isso, né?
aquilo doeu muito em mim. Eu disse, não aguento mais ficar na casa de um, não aguento mais ficar na casa de outro, não quero mais incomodar ninguém. Aí peguei o meu remédio, né? Botei dentro da roupa o remédio, peguei só o celular, o carregador do celular, pronto, saí. Saí chorando muito, eu chorava muito. Aí, lá no Nova Natal tem um viadutozinho assim, entre Cidade e Praia. Eu disse, eu vou ficar aqui. Daqui eu não saio mais, vou ficar aqui. Não vou mais incomodar ninguém. Chorando, muito magra. Aí tinham 2 garis lá embaixo, estavam varrendo. Aí os meus olhos estavam bem vermelhos e eu tá magra, né? Aí um disse assim, é droga. Oferece R$5 a ela que ela para de chorar. Eu sei disso porque o outro gari me falou, né? Aí chegou para mim e fez, moça, você está precisando de dinheiro? Aí eu falei, não estou precisando de dinheiro, eu tenho dinheiro. Aí ele voltou para o outro e falou, não é droga. Aí foi, sentou do meu lado, perguntou se eu estava precisando de ajuda, né? Eu quero até citar o nome dele, porque eu sou eternamente grata. São os anjos que aparecem na vida da pessoa. O Wendel Batista. Gari e Wendel, parabéns pela sua atitude. São pessoas assim que vale a pena a gente acreditar no ser humano. Parabéns para você, Wendel, Gari. Ele é da Urbana. Parabéns, amigo. Então ele sentou do meu lado, perguntou se eu queria ajuda e perguntou o que estava acontecendo comigo. Ele me ouviu e ele falou assim, olha, eu vou te levar para minha casa. Aí eu fiquei assim, né? O homem vai chegar em casa com outra mulher, o que a esposa vai falar? Ele disse, não, eu vou te levar para minha casa. Cheguei lá na casa dele, ele mandou sentar no sofá e chamou a esposa dele, eles vêm aqui. Olha, essa menina aqui, aí conversou com ela e disse assim, a gente vai dar apoio a ela. Então ele me deu uma toalha, me deu a cama deles, né? Disse, você vai dormir, toma um banho, vai dormir, coma. Então assim, eu me sentia amparada, eles faziam de tudo para eu sorrir. Eles conversavam coisas que não tinham nada a ver com os meus problemas. Sim. E eles realmente conseguiram me ajudar. Aliviar. Aliviar. Você inclusive mandou uma foto, que você me mostrou uma foto com você... Eu produzida, com a esposa e a filha dela. Né? Parabéns, Wendel, a sua esposa. Como é o nome da esposa? Irlis. Irlis. E a sua filha? Linda. Irlis e a sua filha Linda. Parabéns pela atitude, parabéns pelo que vocês resgataram a pessoa. Eles me ouviram, coisa que pouca gente estava disposta a fazer, porque as pessoas julgam, mas não escutam. E eles me ouviram. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil julgar. Hoje, o mundo, as pessoas julgam muito mais e amparam muito menos. E julgam, condenam e lincham digitalmente. Aí, nesse negócio, depois eu fui atrás de emprego, né? Eu aluguei um cantinho para mim e eu fui atrás de emprego. Era mês de dezembro e fui numa sapataria. Aí, cheguei lá dizendo que queria entregar o meu currículo. Aí, não tem vaga não, fiz, mas cadê a gerente? Aí ela foi almoçar, eu falei, mas eu espero. Eu esperei essa mulher até 3 horas da tarde, eu fui 10 horas da manhã, eu fiquei lá. Aí as meninas lá da loja falaram, chegou Betânia. Aí eu fiz, amém, Senhor, chegou ela. Eu fui e falei, olha, vim entregar o meu currículo. Ela disse, mas as vagas estão preenchidas. Aí eu fiz, mas faça um teste comigo, por favor. Aí ela fez, infelizmente as vagas estão preenchidas. Aí eu baixei a cabeça e virei, né? Aí acho que algum dos vendedores havia falado para ela que eu estava lá... Desde as 10. Desde as 10. Aí ela foi e falou, volte, venha amanhã de tênis, de calça, né? Que eu vou fazer um teste com você. Nesse negócio eu fiquei, né? Só que para mim era um desafio também, mês de dezembro. Numa sapataria, sobe e desce, e eu tomando remédio para dormir. Nossa, totalmente oposto, né? Eu tomando remédio para dormir, remédio para depressão. Então, mas aí eu aguentei só até aproximadamente o Natal. Aí depois eu falei a ela que eu não aguentava, que eu estava doente. Ela não sabia, né? Falei a ela que eu estava doente, que eu estava com depressão, não estava aguentando o rojão, que é pesado. Aí pronto, aí fui indo, aí a minha mãe biológica falou depois que tinha uma empresa de empréstimo. Tá. Você começou a trabalhar na empresa? Sim, de empréstimo. Tá. Eles
disse que era como panfletista. Certo. Né? Você foi panfletar na rua, que é entregar os papéis, normal. Fui. Aí eu me produzia todinha, ficava em frente ao boticário, que era... Minha ideia era, eu disse, eu vou ficar em frente ao boticário, porque eles vão pensar que é panfleto de maquiagem e vão querer receber. Uma estratégia de vendas. É. Aí ficava, né? Aí tinha gente até que me pedia, mas tinha gente que hoje eu olho para os panfletistas também com outra visão. Tem gente muito ignorante e joga o panfleto na nossa cara. Então eu oferecia que a empréstimo, não, eu tenho muito dinheiro. Então assim, para mim, tá lá também era um desafio. Ninguém sabe como é que a pessoa sai de casa, o que é que a pessoa está enfrentando para estar ali. Ninguém conhece, por trás de cada um olhar, tem sempre uma história de vida incrível, ou problemas que as pessoas estão passando, e a gente só julga da casca para fora. A gente só julga o exterior. As pessoas não olham para você, elas se sentem superior. Bom, aí você começou panfletista e aí depois... Passei só 3 dias. Aí minha patroa me contratou para ficar lá dentro. Olha aí, porque ela percebeu que eu era desenrolada. Tinha um potencial. Aí ela disse, não, fica aqui, você vai ficar meio dia aqui e meio dia lá. Só que aí ela desistiu. Disse, não, você vai ficar só aqui, no telemarketing. Esse negócio eu ia, né? Eu ia, ligava, ela me dava uma meta, eu dizia, sua meta é quanto? É essa, a minha é essa. Então eu sempre dobrava a minha meta, a minha sempre era mais alta que a dela. E eu comecei a achar divertido. Você surpreendia, na verdade, a sua chefe, né, a patroa. Eu achei divertido superar as minhas metas. Que é diversão. Muitos vendedores, muitos empreendedores, às vezes acham que bater metas é um suplício, mas na verdade você tem que encarar como uma diversão. É um teste para você. Eu vou realmente conseguir isso. Isso é bacana. Eu realmente gostava. Eu gostava dos meus clientes. Eu adorava os clientes que chegavam. Tá. Eu ia para a Urbana, atrás dos garis para fazer empréstimo. Eu ia para as escolas, reunia os professores. Eu ia para os hospitais, eu ia para o batalhão de polícia. Eu saía para todo canto atrás para bater as minhas metas. Fiz os clientes, né? Aí depois, passei um tempo lá, né? Aí saí de lá. Quando eu saí de lá, passei uns 2 anos lá. Quando eu saí de lá, 3 empresas queriam me contratar. E eu fiquei em uma, mas eu já estava determinada a abrir a minha empresa. Certo. Então, fiquei lá só 6 meses e disseram eles que eu ia abrir a minha. Então, eu abri, criei o Facebook me ajudou, adicionei meus clientes tudinho. E eles iam atrás de mim. Onde eu fosse, meus clientes iam atrás. Você tinha uma carteira de clientes já. Tinha. Como é o nome da sua empresa? Credit Shirley. Credit Shirley. Tá, aí você dinheiro consignado, né? Dinheiro consignado. Aí pronto, eu sei que nesse negócio vai indo, nos altos e baixos da vida empreendedora, eu me vi realmente, novamente... No sufoco. Na depressão, fiquei aperreada. Mas não como antes, né? Certo. Mas eu fiquei bem aperreada. Então, quando eu tinha, na época, crise de ansiedade, eram muito fortes, os pensamentos nunca paravam, eles ficavam... tipo, se eu tinha uma tristeza hoje por um motivo, eu nunca ficava naquele motivo, triste por aquilo. Eu voltava à minha infância todinha, ficava triste por tudo que eu já tinha passado. É uma coisa natural, é um gatilho. Você começa a pensar em tudo que aconteceu. Aí uma vez eu estava num ônibus e eu estava disposta a chegar em casa e tirar a minha vida. Eu vou chegar em casa, eu vou tomar uma de remédio, porque só assim eu vou logo e pronto. Aí fiquei caladinha, quietinha lá no ônibus. Aí quando eu fui descer do ônibus, o ônibus estava lotado, parou ali na estrada da Ridinha, ali onde tem aquele colégio expansivo. Então parou lá, aí um moço bateu assim nas minhas costas, né? Aí fez, olha, mandaram lhe entregar isso aqui. Aí me deu, era uma carta. Então, essa carta, eu desci do ônibus e li essa carta. Eu saí chorando. Eu disse, Deus me ama demais. Ele me ama demais. Eu até hoje não sei quem fez essa carta para mim. Lá tinha o nome Denis, que também se estiver assistindo, eu agradeço, ele vai saber que foi ele, porque eu não sei, eu não vi nem a cor da pessoa, o ônibus estava lotado. E no final ele ainda disse assim, desculpa a letra, é que o ônibus não ajuda. O ônibus estava lotado e ele escreveu a carta que parecia que ele sabia tudo que eu estava passando, tudo que eu estava sentindo e parecia que, disse assim, eu vou escrever isso aqui para essa menina que eu vou salvar ela agora. Mas é que Deus, Ele usa os anjos, Ele usa as pessoas. O ser humano, ele sempre procura, eu vou encontrar Deus. Ele quer Deus, aquele homem velhinho, de barba,
Deus, Jesus, ele chega na nossa vida, ou você chega na vida de Jesus, quando você ajuda um doente, quando você dá de beber a quem tem sede, como ele diz, dá de comer a quem tem fome, dá de vestir a quem tem frio, entendeu? Então, esses anjos chegam, são enviados de Jesus, enviados de Deus, para ajudar. E olhe você tem que ser muito grata, porque você foi testada, mas você foi enviado vários anjos na sua vida. O Gari, a menina do muro que ficava conversando com você, a esposa do Gari, essa pessoa do ônibus, que perceberam que existia ali alguém aflita, porque na verdade as pessoas que estão em depressão, elas não se percebem, mas basta que você observe direitinho que tem todas as tendências, cabeça baixa, olhos geralmente muito tristes ou chorosos, o rosto muito tenso, e às vezes nem precisa falar. Basta você olhar, você percebe que alguém está precisando de ajuda. Nesse dia eu cheguei em casa e o sentimento que eu tinha, porque no ônibus eu estava com o sentimento de tirar a minha vida. E eu cheguei em casa com o sentimento... de gratidão. Foi. Eu disse assim, Deus me ama muito. Claro. Eu disse assim, eu não entendo porque Deus me ama tanto. Ele me ama muito. Porque você tem méritos, vamos lá. E aí você depois desse momento, você começa a focar novamente na sua empresa. Foco até hoje, porque eu amo o que eu faço. Aí a sua empresa hoje, você trabalha, você tem escritório próprio hoje, né? Tenho. Você tem uma carteira de clientes, então os seus clientes todos migraram com você. Eu fiz assim, usei estratégias diferentes, tanto é que esse período de agora, né, da pandemia, que o pessoal teve que trabalhar mais usando as redes sociais, para mim não foi nada difícil, porque eu já estava preparada para aquilo. Eu abri primeiro no Facebook, né, eu saí da empresa que eu trabalhava e eu adicionei meus clientes no Facebook, né, o Facebook era Credit Shirley Empréstimos, por isso que ficou Credit Shirley. Aí criei o Facebook, fui adicionando os clientes e eles iam atrás de mim, eles sempre me indicavam outras pessoas. Então, a partir de comissões que eu recebia, eu aluguei uma salinha como corretora para atender eles lá. E fui aumentando e abri realmente a minha empresa. Antes era online empréstimo, mas ninguém queria saber de online empréstimo, só queria saber de Shirley. Aí eu mudei para Credit Shirley. E hoje você atende em média quantas pessoas? Eu atendo, por mês eu atendo mais de 300 pessoas, eu atendo muita gente. Eu chego a Pau dos Ferros, eu chego a Macau. Não é só Natal não, né? Não, eu atendo muita gente, porque muita gente me indica. E agora no programa na TV Tropical, você vai atingir o Rio Grande do Norte todo, porque nós somos uma TV que chegamos a todos os municípios do Rio Grande do Norte. E os meus clientes estavam ansiosos por essa entrevista. Meus clientes, eles são anjos na minha vida. Eu amo muito meus clientes, eles que me ajudaram a superar a depressão. Hoje eu não tomo nenhum remédio, graças a Deus, para a depressão. Hoje eu trabalho, eu me sinto realizada trabalhando. Já está ajudando gente, né? Inclusive. Chegam pessoas lá, porque assim, a gente que trabalha com dinheiro, as pessoas que vêm procurar por dinheiro, a maioria é porque eles estão passando por problemas. O problema financeiro é um dos que mais abala o psicológico das pessoas. Eles chegam lá e eu paro para ouvir. Eu escuto eles. Você não é apenas uma corretora financeira, você também tem um lado psicólogo, um lado emocional, de ouvir as pessoas, como você tinha essa carência de ser ouvido, você consegue ouvir, né? Eu consigo ouvir, eu gosto. Eu amo o que eu faço, eu amo meus clientes, assim, são minha família, são os meus clientes. Hoje eu estudo, graças a Deus, hoje eu pago a minha faculdade, curso administração, tudo com o suor do meu trabalho. Hoje eu moro num lugar bom, graças a Deus. Hoje eu posso ajudar o meu filho, hoje eu posso ajudar várias pessoas da minha família. E eu almejo ainda muito mais. Para mim, no meu coração, isso é só o começo. Shirley, muito obrigado pela sua participação. Fico muito feliz. E você, uma mensagem para os nossos telespectadores, como eu fiz com todos os outros, para os nossos telespectadores, mostrar que existe sempre uma esperança para as pessoas que querem. A mensagem que eu deixo para todos é uma que um psicólogo uma vez me falou, tudo passa, a vida continua, não desistam, continue que vai dar certo. O Mando Bem vai ficando por aqui, mas eu te aguardo novamente, domingo, às 8h30 da manhã, aqui
na TV Tropical, Record TV. Espero que esse programa tenha te inspirado e tocado o teu coração. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha muita fé em você. Programa Mandou Bem, com Jussier Ramalho. Oferecimento: Restaurante Pedacinho do Seridó. Venha se deliciar com a nossa culinária seridoense.